A paz do Senhor, meu amado irmão, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus seja louvado pela sua vida. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano, falo da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro. Congregamos na igreja Assembleia de Deus, Ministério, Resgatados por Cristo Jesus, que está sob a direção do nosso pastor presidente, Odair Alves. E estamos aqui iniciando uma série de vídeos onde nós queremos falar sobre diversos assuntos que são de grande relevância para aqueles que começam a caminhar agora na presença de Deus. E um questionamento que nós já ouvimos de muitos novos convertidos é o seguinte: pastor, como posso conhecer a Deus? Bem, nós podemos conhecer a Deus de várias formas. Na verdade, existem maneiras que podemos usar para nos dirigirmos a Deus. E eu quero aqui, nesse vídeo, começar a compartilhar. Eu falo começar porque o nosso intuito está, compartilhando aqui, na verdade, uma série de vídeos a respeito desse assunto. E, para esse vídeo, o tema que nós escolhemos é como conhecer a Deus. Nós queremos aqui compartilhar 4 formas, 4 maneiras que você pode usar para vir a conhecer a Deus. Esse vídeo, ele fala, inclusive, mais diretamente a você que é novo convertido, a você que entregou a sua vida para o Senhor agora recentemente, né? Você que está começando a caminhar na presença do Senhor, você que pode estar agora no momento, inclusive, participando de um curso, né, de batismo, né, onde esse tema ele é bem explorado, né, pelos professores que ministram, né? Pelo menos há muitos ministérios que ainda fazem, né, essa preparação. E nós queremos aqui compartilhar um pouco do que está na palavra de Deus, do que a palavra de Deus ela fala quanto a conhecer a Deus. Quem é Deus realmente? Por quê? Por que ele nos criou? Por que ele nos ama tanto? E por que ele deseja que nós venhamos estar na sua presença? Esses são alguns dos assuntos que nós vamos estar aqui compartilhando com os irmãos. Então, como conhecer a Deus? Bem, antes de mais nada, é muito importante você entender que você foi criado para conhecer a Deus de uma forma pessoal. Você foi criado, né, para ter um relacionamento com Ele por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Mas aí então vem a nossa primeira pergunta. Como por nós, melhor dizendo, podemos iniciar um relacionamento com Deus? Bem, para te ajudar a responder a essa pergunta, eu quero aqui colocá-la em 4 tópicos. E em cada um desses tópicos, você vai entender um pouco de como podemos iniciar um relacionamento com Deus. Bem, o primeiro passo para que possamos criar um relacionamento com Deus é perceber que nós somos pecadores. É reconhecermos que somos pecadores. Como assim, pastor? Olha, não importa quão boa seja a vida que nós venhamos a tentar viver. E sabe por que eu falo isso? Porque por melhor que nós procuremos viver as nossas vidas, nós ainda ficamos miseravelmente aquém de ser uma boa pessoa. E por que eu estou falando isso? Porque
todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Como assim, pastor? Como podemos nós sermos pecadores? Ora, a própria palavra de Deus, se nós formos lá na palavra de Deus, mais especificamente na carta aos Romanos, eu estou deixando aqui, aqui embaixo, a referência, mas se você tiver com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Se você não estiver com a sua Bíblia, pause esse vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia e volta para cá, tá bom? E dá o play novamente. Então, vamos abrir aí as nossas Bíblias na carta aos Romanos, mais especificamente no capítulo 3, versículo 10, que diz assim para nós, como está escrito, não há justo, nem um sequer. Vou repetir, como está escrito, não há justo, nem um sequer. Bem, como assim? Ninguém é bom? Ninguém é bom? É isso? Olha, a palavra de Deus, ela nos diz o quê? Que nós somos pecadores. Então, nós não podemos nos tornar quem deveríamos ser sem Jesus Cristo. Ninguém é bom, nem mesmo um. Quer dizer, nós, como nós falamos aqui, nós somos pecadores. Enquanto vivermos afastado da presença de Deus, enquanto vivemos distante do Senhor, nós somos pecadores. Muita gente fala o seguinte, nossa, fulano ele foi tão bom, ele ajudava as pessoas, ele fazia caridade, ele era milionário e doou tudo o que ele tinha. É uma pessoa boa? Sim, aos olhos humanos é. Mas a pergunta é, essa pessoa entregou a vida dela para Jesus? Não. Então, se nós não entregarmos a nossa vida para Jesus, como podemos ser bons? Porque ninguém é bom, nem mesmo um. Mas, como nós lemos aqui na palavra de Deus, né, em Romanos, vou repetir mais uma vez, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Quer dizer, não existe justo, não existe pessoa boa. Não podemos nos tornar quem deveríamos sem Jesus Cristo. Quer dizer, sem ser Jesus, nós não podemos sermos pessoas boas, porque Ele é o único bom. Se tem uma pessoa que é boa, é o Senhor. Então, para que nós venhamos a ter um relacionamento com Deus, para que nós venhamos a iniciar um relacionamento com Deus, o primeiro passo qual é? É reconhecer que somos pecadores. É reconhecer que por maior que seja a caridade que pratiquemos, por mais caridosos que sejamos, por mais empatia que nós tenhamos pelo nosso próximo, nós nunca seremos bons, porque para sermos bons, nós deveríamos ser como Jesus. Sermos Jesus, melhor dizendo. Não podemos, vou repetir, não podemos nos tornar quem deveríamos ser sem Jesus Cristo. Amém? O segundo passo para que nós venhamos a ter um relacionamento com Deus. Reconheça que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Ainda na Bíblia, na carta aos Romanos, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia
na carta aos Romanos, que está a referência, ó. Vamos botar aqui a referência, perdão, ó. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 5, e vamos ler aqui o que diz a carta aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 8 ao 11, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quer dizer, a palavra de Deus, ela nos diz, né, em Romanos, né, no capítulo 5, do versículo 8 ao 11, o quanto Deus ele demonstrou seu grande amor por nós nos enviando Cristo para morrer por mim, por você, por todos nós, enquanto ainda éramos pecadores. E eu quero te dizer uma coisa, essa boa nova que Deus nos ama tanto e que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, é algo maravilhoso. E sabe por quê? Porque nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores. Na verdade, nós não mereceríamos nem estarmos aqui agora falando a respeito do Senhor, pronunciando o seu santo nome, mas pela sua infinita misericórdia, o que o Senhor ele fez? O Senhor ele entregou, assim como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o segundo passo para que venhamos ter um relacionamento com Deus é reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, por você, por todos nós. Esse sacrifício que o Senhor ele fez por nós, mesmo quando nós ainda não éramos merecedores. Então, como nós falamos aqui, o primeiro passo para que venhamos iniciar um relacionamento com Deus, perceber, reconhecer, melhor dizendo, que somos pecadores, que somos falhos. E o segundo, reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. O terceiro passo para que venhamos ter um relacionamento com Deus é arrepender-se do seu pecado. Se tem uma coisa que é muito importante para que venhamos ter uma relação com Deus, é o arrependimento do pecado. Olha o que a palavra de Deus ela nos fala. Vamos abrir a palavra de Deus aqui, ó, no livro de Atos, capítulo 10. Convido você, mais uma vez, repetindo, se você não estiver com a sua Bíblia, pausa o vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia e depois dá o play novamente, tá? Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Olha só que palavra maravilhosa. O que essa passagem no livro de Atos, ela está falando para nós? Ela está querendo dizer para nós o seguinte, ó, arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus, para que os seus pecados eles sejam apagados. Quer dizer, sabe o que significa a palavra arrepender-se? A palavra arrepender-se significa o quê? Significa você mudar a direção. Então, quer dizer, nesse sentido, nós podemos dizer o quê? Que a palavra arrepender-se para nós significa o quê? Mudar a direção da nossa vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ao invés, de nós fugirmos de Deus, nós devemos, na verdade, correr em direção a Ele. Nós temos que procurar o máximo que nós pudermos correr na direção do Senhor. Existem pessoas que entregam a sua vida para Jesus, aceitam o Senhor como seu Salvador, mas simplesmente, em vez de caminharem na direção do Senhor, não, continuam caminhando num sentido contrário, num sentido oposto ao do Senhor. E não é isso que o Senhor ele quer de nós. O Senhor ele quer, sim, que nós venhamos a caminhar na direção dele. Você entregou a sua vida para Jesus? Se você entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus, o que significa se arrepender? Arrepender-se é você parar com as suas práticas que você antes cometia. Se você, antes de aceitar o Senhor, você bebia, agora que você entregou sua vida para Deus, você não vai beber mais. Se antes de você entregar sua vida para Deus, você roubava, você não vai roubar mais. Se antes de você entregar sua vida para Deus, você cometia adultério, agora você não cometerá mais o adultério. É isso que a palavra de Deus ela nos fala. E aí, o que eu tenho para dizer melhor para você é o seguinte, é o que está lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que significa descansar à sombra? Bem, para você poder descansar sobre uma sombra, você tem que estar próximo ao que está gerando aquela sombra. Exemplo, para você descansar sobre a sombra de uma árvore, você tem que estar próximo à árvore. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, quer dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita na presença do Senhor, aquele que vive na presença do Senhor, aquele que vive fazendo a vontade do Senhor, aquele que vive caminhando na presença do Senhor, aquele que coloca a sua vida na mão do Senhor, a sombra dele descansará. E para isso, você vai ter que arrepender-se. Você vai ter que começar a caminhar no sentido contrário em que você caminhava antes de entregar a sua vida para o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Bem, e o quarto ponto, para que venhamos a conhecer a Deus e venhamos a ter um relacionamento de intimidade com Ele, é esse aqui. É você receber Jesus Cristo em sua vida. E aí você pode se perguntar, mas como assim, pastor? Receber Jesus Cristo em minha vida? Deixa eu te falar uma coisa.
tornar-se cristão não é apenas acreditar em algum credo, não é apenas você acreditar numa ideia ou simplesmente você ir à igreja. Não. Tornar-se cristão é você ter o próprio Cristo morando em sua vida e, principalmente, habitando no seu coração. O próprio Senhor, ele fala lá no livro de Apocalipse, né? Se formos ler aqui, vou botar aqui a referência, ó. Apocalipse, tá? O último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 20. Deixa eu aqui mudar aqui, porque estou com o ventilador ligado aqui e mudou aqui a página. Ó, livro de Apocalipse, último livro da Bíblia. Só, para você que está com dificuldade de achar, faz uma dica importante. Ó. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então, começa a folhear a Bíblia de trás para frente. Ó. Capítulo 3, versículo 20, nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha aí que palavra poderosa. Quer dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, se você tem o desejo de ter um relacionamento com Cristo, como você pode perceber, não há nenhum mistério, não há nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada assim muito complicado para isso. Pelo contrário, como você pode perceber, para que você venha ter um relacionamento com Cristo, para que você possa ter uma relação íntima com o Senhor, como você pode notar durante o decorrer desse vídeo, são coisas muito simples. Como assim, pastor? Coisas muito simples. São coisas muito simples. A primeira é você reconhecer que você é um pecador. É você reconhecer e admitir, olha, eu errei, eu falhei, eu pequei. Esse é o primeiro passo. Ninguém é bom, nem mesmo um, como nós lemos lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Não há ninguém bom a não ser o Senhor Jesus. Então, nós somos pecadores. Mas eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz mal contra ninguém, mas somos pecadores. O segundo ponto é você reconhecer que Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você na cruz. Posso dar uma dica? Pega a sua Bíblia e faz o seguinte: Evangelho de João, convido você aí no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o meu primeiro pastor, né, foi até quem me ganhou para Jesus, o pastor Gessildo Mendes, né? Hoje ele já descansa dorme no Senhor, e ele chegou uma vez e falou assim para mim o seguinte: Cristiano, ó, pega a sua Bíblia, abre lá, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E ele falou assim para mim: agora você lê para mim? E eu fui e li. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, ele falou para mim o seguinte: se você puder, grifa e deixa marcado esse versículo. E eu perguntei: mas por que, pastor Gessildo? Porque esse é o versículo de ouro da Bíblia. É o versículo que expressa, assim, na sua essência, o amor de Deus por mim, por você, por toda a humanidade.
porque amou o mundo de uma tal maneira. O amor de Deus é um amor que não se tem como medir, sabe? Às vezes, nós vemos assim, em declarações de casais, né, de namorados, eles falam assim, nossa, o meu amor é do tamanho do universo. Ah, o meu amor é do tamanho maior do que o Monte Himalaia. Ah, o meu amor é do tamanho assim, é um tantão assim. E o que o pastor Gessildo quis dizer para mim é o seguinte, que o amor de Deus não há como medir o amor de Deus pela humanidade. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, porque não adianta nada se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Não adianta, como nós falamos aqui, você professar uma fé, frequentar uma igreja, orar, se você continua pecando. Então é muito importante que nós, o quê? Nos arrependemos dos nossos pecados e receber Jesus Cristo em nossa vida. Receber Jesus Cristo verdadeiramente em nossas vidas. Somente com tudo isso, seguindo esses 4 passos, nós começaremos, eu não vou dizer que vamos ter, porque vai depender também de nós perseverarmos e ficarmos firmes na presença do Senhor. Mas eu posso dizer que com esses 4 pontos, você começa a subir os degraus para um relacionamento com Deus. Podemos dizer que você já começa aqui a subir os primeiros degraus, mas é importante que você persevere na fé, que você se permaneça firme, que você não desanime, que você não esmoreça diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das lutas, porque, lamento de dizer, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, as lutas, elas vêm. Eu vejo até como algo bom. Sabe por quê? Porque é na prova, é na luta, é nas adversidades que Deus ele nos forja. Então, se você está passando por uma luta, se você está passando já por uma prova, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque isso é sinal de que ele tem grandes coisas preparadas para você. E se coloque à disposição dele para que ele venha te usar com autoridade, com intrepidez e com ousadia. Porque o que o Senhor ele quer isso. Ele quer te usar como uma ferramenta para que venha, através da sua vida, trazer outros, assim como você, para a presença dele. Amém? Porque é nisso que eu creio que o Senhor ele quer fazer através da sua vida. Amém? Mas, pastor, como é que ele vai fazer isso? Bem, como? Isso já é assunto para um próximo vídeo. Amém? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, envia para alguém que você conheça, que quer ter um relacionamento com Deus, que quer conhecer a Deus. Manda para alguém que acabou de entregar a sua vida para Jesus e se sente perdido. Enfim, nos ajude a evangelizar. Amém? Antes da gente encerrar, eu gostaria de estar orando por você. Soberano Deus, eterno Pai, quero te dar graças, ó Deus, pela vida do teu servo, pela vida da tua serva, que nos acompanhou até aqui, Senhor. Pai, toma a vida do teu filho, da tua filha nas tuas mãos agora. Seja repreendido, meu Senhor, todo o mal, toda a fúria do inimigo, toda a obra do inferno, toda a hoste do mal, Senhor, que tenha se levantado, Pai, contra a vida dessa pessoa. Senhor,
Faça, Pai, do teu filho, da tua filha, um instrumento, um canal de bênção, um instrumento vivo nas tuas mãos, na tua obra. E que através da vida deles, Pai, o Senhor venha trazer, Pai, outros para a tua presença, que através da vida, Pai, deste homem, desta mulher, grandes obras venham ser feitas, Pai. Entrego também, Senhor, a sua família, o seu lar, Pai. E que seja tudo sempre, Senhor, em nossas vidas, tudo para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Assim nós te louvamos, te damos graças e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Fui.